Boa tarde. Mais uma vez, infelizmente, o destaque do Jornal da Tribuna é a morte de turistas que foram atingidos pela descarga elétrica de um raio. 4 pessoas, todas da mesma família, morreram durante o temporal de ontem à tarde. Elas estavam na praia do Canto do Forte. Estas imagens feitas com um celular mostram o momento em que os guarda-vidas prestavam atendimento às pessoas atingidas pela descarga elétrica. Um morador do prédio em frente à praia registrou quando todos eram levados para as ambulâncias. Testemunhas contam como tudo aconteceu. Tipo um barulho e pegou no guarda-sol. Aí eles já caíram no chão já. Não dava para ver quanta gente tinha no todo, mas tinha muita gente. Então daí quando eles caíram, então já os povos que estavam do lado aglomerou tudo. Esta foto mostra por onde o raio atravessou um dos guarda-sóis. Segundo os bombeiros, as vítimas teriam tentado se proteger da chuva, ficando embaixo deles. O raio atingiu essa família que estava toda sob um guarda-sol, né, se abrigando da chuva, mas justamente os guarda-sóis também eles atraem raios, assim como as árvores, né? São locais não aconselhados para o abrigo durante tempestades de raios. 4 das 8 pessoas atingidas tiveram parada cardiorrespiratória e morreram. Luciano D'Alessandro e Kátia Boareto eram casados. Todas as vítimas foram trazidas para este hospital. Entre as sobreviventes, 2 jovens da cidade de Franca, no interior de São Paulo, já tiveram alta. A mãe delas continua aqui em observação. Uma vendedora ambulante de Praia Grande também continua internada. O estado de saúde dela é grave. Os bombeiros orientam sobre os perigos de se ficar na praia durante uma tempestade. A gente orienta as pessoas a saírem da praia, não só do mar, mas da praia, porque todo campo aberto, na verdade, um campo de futebol, uma avenida larga, desprovida de edificações, ela está mais suscetível a receber cargas elétricas. Os velórios de Kátia Boareto e Luciano D'Alessandro acontecem no cemitério municipal de São José dos Campos e o enterro está previsto para as 4h30 da tarde no cemitério do Horto São Dimas. Já Andréa Boareto Peixoto e o PM reformado Zenildo Tadeu Peixoto estão sendo velados no batalhão da PM em Tremembé e o enterro será no cemitério Chora Menino, na capital. E das outras 4 vítimas que foram levadas para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, apenas a ambulante Regina Célia Freitas Nogueira permanece internada. Ela está em observação. Segundo a assessoria, a situação dela é estável. Voltamos a falar sobre a morte de 4 pessoas ontem em Praia Grande que foram atingidas pela descarga de um raio na praia do Canto do Forte. Outras 4 pessoas também foram atingidas, mas só uma continua internada no Hospital Irmã Dulce e, segundo a assessoria, a situação dela é estável. A Solange Freitas acompanha o caso desde ontem. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Olha, ontem a Prefeitura de Praia Grande havia passado a informação de que uma das vítimas, a Kátia, estava grávida e de 5 meses. Hoje, o IML de Santos, depois de examinar os corpos das 4 vítimas, disse que ela não estava grávida. Então, portanto, a Kátia não estava grávida. 4 pessoas morreram vítimas desse raio. A Kátia, o marido dela, o tio e a tia dela, eles estavam sentados embaixo de um guarda-sol quando o raio atingiu os 2 guarda-sóis onde eles estavam e com o impacto eles foram arremessados. E como você disse, Vanessa, as outras 4 pessoas estavam internadas, 3 já foram liberadas e uma que estava em estado grave, que era comerciante aqui de Praia Grande, a situação dela é bem mais tranquila agora, a situação dela é considerada estável. Hoje de manhã eu conversei com um turista de Sorocaba, o Gilberto. Ele estava na praia no momento em que o temporal começou. Aí quando a chuva começou, ele e a família dele decidiram sair da praia e foram para o apartamento onde eles estão. Eles estão aqui hospedados em frente à praia. E ele conseguiu ver tudo lá de cima, ainda inclusive gravou umas imagens depois do socorro. E ele viu o exato momento em que o raio atingiu os guarda-sóis. Vamos ver o que ele disse. A gente estava ali na praia, todo mundo confraternizando ali, tomando um refrigerante, daí de repente começou a vir a chuva de lá, daí não caiu essa chuva, passou para a serra, mas veio uma chuva de lá com trovão já do outro lado, do fundo da praia. Daí começou a cair uns pingos, daí a gente falou, viu, vamos embora que vai começar a trovejar, tá vindo trovão de lá. Daí a gente subiu e foi pra sacada, todo mundo molhado, da praia, tudo. Daí de repente a gente viu um raio caindo no guarda-sol.
parece que procurou aquele guarda-sol ali. E chegou até a sair fogo, daí a gente viu 4 pessoas caindo. E as do lado também começaram a sentir, daí começou a chegar os salva-vidas, foram bem rápidos. Daí os salva-vidas começaram a tratar ali as pessoas, fazer massagem cardíaca, mas já dava para ver que não tinha o que fazer, porque caiu exatamente neles. A chuva foi muito rápida, deu uns 5 minutos de chuva forte, daí nesses 5 minutos caiu o raio já nas pessoas. Então, pegaram as pessoas desprevenidas? Sim, muito desprevenidas. Acho que não deu nem tempo, porque as pessoas estão no mar, às vezes nem percebe que vai cair um trovão. Da hora que sai, já sentou ali para ir embora, por exemplo, daí já não deu mais tempo, já caiu o raio. E foi muito triste, as pessoas caindo para todo lado e foi muito triste. A gente conversa agora com o capitão Maurício Cunha, do Corpo de Bombeiros. Uma boa tarde. A gente, para orientar os banhistas, por exemplo, o tempo. Estava sol, calor, né? Ainda está calor muito forte. Agora a gente viu que as nuvens começaram a aparecer, esconderam o sol, já está um tempo nublado. Qual é o indício que o banhista pode ter para sair da praia com urgência? É exatamente isso que você acabou de falar, né? Uma mudança nos ventos, principalmente na velocidade dos ventos, uma mudança na condição climática, ou seja, estava sol e começou a ficar nublado. Mas o grande risco, na verdade, não é a mudança de tempo em si, pode até mudar e chover, mas o problema são os raios, né? Então, quando as pessoas ouvirem barulhos de trovão, verem no céu a claridade dos relâmpagos, aí sim elas devem procurar recolher as suas coisas e se abrigar. A chuva, então, não é o problema são as trovoadas. Exatamente. As pessoas devem procurar acreditar que é possível acontecer acidentes e devem procurar um abrigo tão logo comecem a ouvir os barulhos ou verificar as luzes no céu. As pessoas estão na praia, começa a mudar o tempo, começa a trovejar, elas têm que sair da praia. Que tipo de abrigo elas devem procurar? Elas devem procurar locais como casas ou edifícios, construções que não sejam, por exemplo, como quiosques de palha, não ficarem embaixo de guarda-sóis ou totalmente desabrigadas, como praias, piscinas, rios, lagos, cachoeiras. Então essa é a dica para que as pessoas se protejam. Então não pode ficar embaixo de guarda-sol, não pode ficar embaixo de árvore. Foi o guarda-sol que atraiu o raio? Olha, a gente não pode dizer que o guarda-sol tenha atraído o raio poderia cair naquele mesmo local sem que estivesse o guarda-sol lá, né? Mas o guarda-sol é um objeto metálico, pontiagudo, que está apontado para o céu e torna-se um atrativo, às vezes para a descarga elétrica. Mas pode ser que o raio tenha caído exatamente naquele local pela questão da terra mesmo. Agora quase todo mundo tem celular. É um perigo usar o celular quando tem muitos raios? Não, o aparelho em si não representa um perigo. O perigo é o local onde a pessoa está. Então, se ela está numa área desabrigada, numa área descampada, como uma praia, um campo de futebol, aí sim ela está sujeita a ser vítima de queda de raio. As pessoas costumam dizer que na correria, se não consegue sair de uma área descampada, como a praia, se abaixar ou então deitar, isso ajudaria. Isso é uma verdade? Você diminui o campo de atração, né? A pessoa que, em vez de estar em pé, se agachar, ela diminui um pouco a possibilidade de ser acertada. Mas assim, o que atrai o raio, na verdade, é a terra. Então, se infelizmente a pessoa estiver no local onde o raio vai cair, possivelmente ela será atingida mesmo que estiver deitada ou agachada. O que acontece com algumas pessoas, principalmente turistas, que não estão acostumados com praia? É imprudência ou falta de informação? Ontem a gente esteve aqui na praia, mesmo depois do acidente, aí começaram as trovoadas, né? A gente saiu rapidamente, mas a gente percebeu que alguns banhistas continuaram na praia. Olha, acredito que é um misto das duas coisas, né? É um pouco de falta de informação, as pessoas realmente não têm essa informação de que é perigoso realmente ficar exposto durante uma tempestade de raios e um pouco também de imprudência, porque a gente vê que a gente avisa as pessoas para sair da praia, para se abrigar e muitas continuam, passam durante esse temporal de raios sob os guarda-sóis ou mesmo expostos aí na praia, próximo à água,
não saem da água, surfistas também muitas vezes continuam no mar durante as tempestades. Então é um misto das duas coisas, eu acho. Tem raios o ano inteiro? Porque nessa época surgem mais vítimas. A gente pode dizer que aumenta o número de vítimas por conta do número de pessoas que está mais exposta, né? Mas a verdade é a incidência de raios durante todo o ano. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Vanessa.